Uma coisa importante que eu esqueci de dizer pra vocês. Quando vocês forem criar um change state no seu CMD pro seu especial, você copia esse change state, coloca ele em cima dos change states dos seus outros comandos de golpes, etc. Coloca o seu especial em cima desses change states, para assim o Fighter Factory dar mais prioridade para os seus botões de especiais aqui em cima. Porque, por exemplo, eu aperto para baixo, para frente X. Se eu botar para testar agora, do jeito que estava antes, ele iria pro meu golpe de soco normal, porque esse change state estava em cima desse aqui. Então esse aqui ia ter uma prioridade maior. O Fighter Factory ia ler esse, ele não ia pro meu state de Kamehameha. Outra coisa, no state def aqui do meu Kamehameha carregando, eu deixei caso eu pare de apertar o C. Não, eu vou deixar hold X. Caso eu não esteja segurando o X, aí ele vai liberar o meu Kamehameha. Aqui eu vou agora usar o meu botão novo. Aí ele está carregando e ele solta. Aí ele para. Próximo passo é a gente colocar o nosso efeito de carregando o Kamehameha. Esse aqui é o efeito que a gente vai botar na mão do Gohan quando ele estiver carregando o Kamehameha. Aqui no meu Kamehameha Charge eu vou botar um Explode com as animações e tudo mais, porque eu já expliquei isso nos tutoriais anteriores. Aqui eu já tenho o meu efeito com a animação, o ID, a posição em que ele vai ficar, quando que ele vai surgir. Aqui botei o Remove Time igual a -1, porque quando a animação desse charge do Kamehameha acabar, ela vai voltar pro início. Então vai ficar nesse loop infinito. Bind Time é para caso o inimigo empurre a gente enquanto a gente está no nosso state de carregamento. Se o inimigo empurrar a gente, o nosso efeito de charge, ele não vai ficar para trás, ele vai acompanhar a gente, ele vai ficar grudado na mão do Gohan. Remove on Get Rich, o nosso efeito, ele vai desaparecer caso o nosso Gohan leve dano, que tá certo. Bom, testando aqui. O Gohan carrega o Kamehameha, ele tá na posição errada, claro, a gente nunca acerta de primeira. Eu vou ajustar um pouquinho aqui. Beleza, agora tá certo. Só que, é claro, o efeito ele não se destrói sozinho. A gente tem que dizer em que momento ele vai desaparecer. Você, no seu personagem, procura o State Def -3. Em alguns personagens ele tá no arquivo ia.cns, mas aqui no meu Gohan ele já tá no próprio CNF aqui normal. Uma função chamada Remove Explode. Agora a gente está colocando dentro do State Def -3 porque aqui nesse State Def todas as funções podem funcionar em qualquer momento no Gohan, não importa em qual state ele se encontra. Vamos colocar o ID do nosso Explode do Charge Power do Kamehameha é 1030. Agora em que momentos ele vai se destruir? Ele vai se destruir quando o Gohan ele estiver no Move Type igual a H. Significa que é ele levando dano. Como Trigger 2, a gente pode botar outra condição, que é está tendo diferente de 1000. Se o Gohan tiver em um State Def que não seja 1000, o Charge Power do Kamehameha vai se destruir. Inclusive, eu acho que dá até para tirar esse Move Type igual a H. Dá só para deixar esse está tendo diferente de 1000, que já vai dar certo. Aqui o Gohan carrega aí. O Explode se destrói no momento certo. Agora a gente precisa botar o nosso efeito do Kamehameha surgindo, indo pra frente do Gohan. Só que antes da gente colocar esse efeito do Kamehameha, vamos colocar a hitbox desse Kamehameha, o State Def principal dela. Bom, eu criei aqui o State Def da hitbox do meu Kamehameha, ele não tem a animação do efeito em si, só da hitbox, que é esse State Def que vai dar dano. O State Def que vai fazer o efeito do Kamehameha ficar visível vai ser outro, vai ser separado. Agora, o importante aqui é a gente definir quando que essa hitbox ela vai desaparecer, quando que ela vai sumir. Vamos colocar um Destroy Self, para ele se autodestruir em determinado momento. Quais momentos? Quando Root, que é a raiz do nosso player, tiver em um State Def diferente de 1005, que é ele soltando o Kamehameha, ele liberando. Agora a gente precisa botar um Hit Def aqui, do Kamehameha ele acertando dano no inimigo. Pronto, aqui eu botei um Hit Def para o nosso Kamehameha atacando. Eu botei Time Mod como 4,0 porque ele vai ficar acertando hits no inimigo aos poucos, ele vai ficar batendo várias vezes. Agora que a gente já tem esse State Def da nossa Hitbox, não do efeito, lembrando disso, agora a gente precisa fazer o Gohan invocar esse State Def como um helper.
Vamos aqui no Stage Def 1005 e vamos colocar a função Helper. Agora aqui eu vou botar as condições e tudo mais para ficar mais rápido o vídeo. Pronto, aqui eu já tenho o efeito do meu Kamehameha invocado como um Helper, State Def 1040. O ID é a mesma coisa, a posição já está certinha. É claro que eu vou testar, vai que tá um pouco errado ainda. Scale Y, Scale deixei no 1. Facing deixei no 1, que é a direção para a direita. E um pau, independência de paleta, que se o Gohan mudar de cor, o Kamehameha não vai mudar. Mas no caso, esse State Def nem tem animação com efeito, então isso aqui não vai fazer muita diferença. Pronto, aqui o Gohan carrega e ele vai soltar. Já percebe que o inimigo já levou dano, hein? Pronto. Agora eu vou deixar visível todas as collision hitbox para vocês verem direito. Ali ele leva dano, como devia levar. Claro que o Gohan ele tá carregando e soltando o Kamehameha muito rápido. Eu vou ter que aumentar um pouco esse tempo. No meu State Def 1000 dele carregando, só vou botar um Trigger All e botar time depois ou igual a 30. Agora que a gente já tem ele carregando e a hitbox do Kamehameha, vamos só adicionar o efeito em si. Que no caso é isso aqui, a animação 1050. Eu criei um State Def novo aqui, o State Def 1050, com a animação 1050, a do Kamehameha. Agora aqui eu só vou fazer o seguinte, eu vou adicionar logo um Destroy Self para explicar em qual momento esse efeito do Kamehameha, em que momento ele vai se destruir. Ele vai se destruir, já que ele é dependente da hitbox, eu vou deixar o seguinte, caso Name Helper, eu estou me referindo à existência ou não de algum helper. Se o helper 1040 não existir, foi igual a 0, ou eu posso botar só uma exclamação aqui. Quando isso acontecer, esse helper aqui inteiro do efeito, ele também vai se destruir. Eu vou botar um change state depois, só para fazer uma transição do Kamehameha sumindo aos poucos, mas por enquanto vai ser um destroy self mesmo. Agora aqui no meio eu vou botar para esse efeito ele ficar grudado com a minha hitbox. Ele vai ficar grudado com o state def da hitbox. Bind to parent. Ficar grudado ao parente. Parente é o helper que criou este helper de efeito. A gente tem um helper para hitbox e um helper para o efeito. Esse do efeito vai ficar preso ao da hitbox aqui. Então, nesse bind to parent, em que momentos vai ficar preso? Em todos. Então, deixa no 1 aqui no trigger 1. Vou tirar o time, vou tirar o facing, vou deixar o pause e libero o ignore hit pause para ele vai ficar preso mesmo quando ele estiver acertando dano no inimigo. Agora ele vai ficar preso na posição X0 e Y0. Eu vou deixar assim. Se precisar ajustar, eu ajusto depois e mostro para vocês como eu faço. Agora beleza, a gente já tem o stage def do efeito do Kamehameha e da hitbox. Agora a gente precisa fazer o efeito aparecer. Só a hitbox está aparecendo. A gente vai fazer a hitbox invocar. A gente não vai fazer o player invocar o efeito, mas sim o próprio helper da hitbox. Eu vou pegar essa função helper, vou copiar. Eu vou colar aqui no meu state def do Kamehameha hitbox. Colei. Eu vou deixar anime element igual a 1. Não, vou deixar time igual a 0. Boto o state def do efeito. Vou deixar ele aparecer na posição 00 também. XY scale eu vou deixar 1 também. Se precisar ajustar eu mudo depois. E vamos testar. Aqui ele carrega o Kamehameha e ele solta, o efeito aparece. Beleza, já ficou bem legal por enquanto. Na verdade, eu acho até que seria uma boa ideia aumentar a hitbox, né? Aqui já deu pra ver um bug já. O Kamehameha ele vai pra trás toda vez que ele acerta o inimigo na parede. Vamos corrigir isso aí. O bug do Kamehameha ele indo pra trás toda vez que ele acerta o inimigo também acontece com o player. Quando o player ele encurrala o inimigo na parede e começa a bater nele, o player ele vai se afastando, porque o Mugen ele dá uma chance pro inimigo conseguir contra-atacar. Por isso que ele faz o player ele ia recuando para trás conforme ele ataca com o inimigo encurralado na parede. A gente precisa entender que quem tá indo para trás não é o efeito do Kamehameha, mas sim a hitbox. Quem tá batendo é a hitbox e não o efeito. Então quem tá indo para trás é o efeito. Isso é porque a hitbox ela não está presa a nada, então vamos fazer ela ficar presa no nosso personagem.
Vamos no nosso Kamehameha Hitbox colocar a função Bind to Rot, prender a raiz, prender ao nosso player. Vou tirar o Time Facing, deixa o Trigger 1, Pause, Ignore Hit Time, vou deixar no 1. No Bind to Rot eu vou deixar ele preso a todos os momentos ao nosso player. Posição vou deixar 60 e o Y também vou deixar menos 60. Pronto, agora sim. O nosso efeito está preso na hitbox e a hitbox está preso no player. Agora vamos fazer o seguinte. Ao invés do Kamehameha ele ter esse efeito de desaparecer do nada, que é meio broxante, vamos fazer o nosso Kamehameha sumir aos poucos. No nosso Destroy Self, vamos mudar o nome para Change State. Vamos botar a Value e vamos fazer ele ir para outro State Def, o 1051. 1051 vai ser o State Def do nosso Kamehameha sumindo aos poucos. Só que, como ele ainda não existe, eu vou criar ele aqui. Aqui nesse State Def 1051, que é o Kamehameha sumindo, botei End no nome. Aqui eu deixei só duas funções, a Destroy Self e Trans. A Destroy Self é o momento que o Kamehameha ele vai sumir. Eu vou botar Time depois igual a 20. Agora esse Trans é o efeito do nosso Kamehameha ele ficando cada vez mais transparente até desaparecer. Eu vou deixar no 1, que a todos os momentos ele vai ficando mais transparente. Eu vou botar o seguinte, para esse efeito funcionar eu tenho que deixar o Edge Alpha aqui. E tenho que habilitar o parâmetro Alpha também. Agora aqui é o seguinte, o valor à esquerda é o quão transparente o nosso efeito vai ficar. O valor à direita é quanto da cor de fundo o nosso Kamehameha ele consegue tirar. Por exemplo, se eu deixar no 0 o valor da direita, esse preto fica bem evidente. Se eu deixar no 100, o preto começa a sumir cada vez mais. Se eu deixar no 256, ele chega no máximo e o preto desaparece por completo da nossa imagem. Aqui no Edge Alpha tá a mesma coisa. Ou seja, se eu deixar no 0, o nosso efeito ele vai ficar transparente total, ele vai ficar invisível. Só que eu não quero que ele fique totalmente invisível já de início. Eu quero que ele vá, conforme o tempo se passe, ele fique mais transparente. Então eu boto 256 menos time. Conforme o tempo vai passando, ele vai perdendo transparência. É uma conta de matemática isso aqui. O 256 ele fica aqui. Ele subtrai pela quantidade de tempo que está se passando no nosso jogo. Então eu boto 256 menos time. Se eu for testar agora, o Kamehameha ele dá dano e quando ele chega no final, ele vai sumindo aos poucos. Dá pra perceber bem de leve que ele estava ficando mais transparente. Só que o efeito de transparência ele tá muito fraco, tá muito lento. Eu vou botar 256 menos time vezes 10 e eu vou testar pra ver como fica. Dá pra fazer a mesma coisa com o tamanho, dá pra fazer com que ele se achate conforme o tempo se passa. Aqui a gente tem a função Angle Draw. Aqui a gente só vai precisar dos parâmetros Trigger 1 e Scale. No Trigger 1 eu vou deixar o Scale, que essa função permite que a gente manipule o ângulo e o tamanho do nosso efeito. Eu vou deixar o Scale, ele tá 1 originalmente o efeito. Eu vou deixar 1 menos Time. Só que no caso eu vou deixar menos time só no eixo Y. Só o Y que ele vai achatar. Aqui o Kamehameha ele dá dano. E quando ele vai desaparecer, ele meio que se achata, só que ao contrário. Ele se expande pra caramba. Por que isso aconteceu? No Mugen, quando por exemplo a gente está diminuindo pela quantidade de tempo que está se passando. Só que era como se eu tivesse feito o seguinte. É como se eu tivesse do 1, aí eu fui diminuindo e aí eu cheguei no 0. E aí depois eu cheguei no menos 1. E aí eu fui pro menos 2, menos 3, menos 4. E se você deixar esses números negativos, o helper ele não vai ficar menor não. Ele vai como se ele tivesse 4, 5, positivo. Ele funciona da mesma forma. Se eu deixar 10, vai ser a mesma coisa de eu deixar o eixo Y no menos 10. Ele vai ficar grande, da mesma forma. Então, ao invés de eu estar diminuindo, é como se eu estivesse aumentando ele mais ainda. Bom, antes eu subtraía por menos time. Aí se o efeito tivesse muito fraco, eu colocaria time vezes 2, mas ainda está muito fraco. Vezes 4, vezes 5, vezes 6. Só que agora aqui eu quero subtrair por um número cada vez menor. Eu não quero
que ele subtraia por menos time, vezes 10, vezes 20, não. Então o que eu faço? Ao invés de eu multiplicar, eu divido? Não, isso também não vai dar certo. A gente vai multiplicar também, só que a gente vai multiplicar por 0 ponto determinado número. A gente não vai multiplicar por um número inteiro, mas sim por um número decimal. Então, por exemplo, se eu multiplicar por 0.5, não use vírgula na hora de fazer essas coisas, use ponto, 0.5. Como será que ficaria? O Gohan ele vai dando dano, só que ainda não chegamos no ponto certo. Diminui mais esse número. Se eu deixar 0.1, vamos multiplicar por 0.1, vamos ver como fica. Tá quase lá. Aí ele tá se achatando aos poucos, deu certo. Esse é o 0.05, só que vamos deixar 0.07 porque aí vai ficar realmente bom. Eu também diminui um pouco o time do Destroy Self para ficar melhor o efeito dele sumindo. E com isso a gente já finaliza aqui o efeito do Kamehameha, o efeito dele sumindo com Change State, claro. E esses efeitos, claro, eles são dependentes da hitbox. Se a hitbox sumir, esse efeito também vai sumir. E seria legal também a gente fazer um efeito do Kamehameha depois que ele termina de dar todos esses golpes. No fim, o Kamehameha ele vai fazer o inimigo sair voando para longe. Para fazer esse tipo de efeito é simples. Aqui é o Hit Death do meu Kamehameha. Ele no Time Mod 4, o tempo todo ele vai fazer o inimigo em -4 pra frente. Isso é o eixo X no caso. Aqui é o eixo do Air. Aí eu faço o seguinte: antes de determinado time, o nosso Kamehameha ele vai fazer o nosso inimigo ele ir para trás até uma certa velocidade. Aí depois desse específico time, o nosso inimigo ele vai sair voando para longe. Agora a gente só tem que descobrir em qual time mais ou menos o nosso Kamehameha ele desaparece. Bom, a nossa hitbox de Kamehameha ela só desaparece quando o player ele sai do Stage Death 1005. Agora, por quanto tempo o nosso player fica nesse Stage Death? Ele fica 70 ticks. Então 70 ticks é mais ou menos o tempo que leva para nossa hitbox de Kamehameha desaparecer. Então vamos fazer o seguinte: eu vou botar um Trigger 2 aqui e botar time depois ou igual a 60, que é aí que o nosso Kamehameha ele vai desaparecer. Então aqui no meu eixo X e no meu eixo Y eu vou botar o seguinte código, só para vocês entenderem o que eu quero mais ou menos. Eu quero o seguinte: antes de certo time o Gohan vai um pouco para trás quando ele leva dano. Depois de certo time o Gohan ele sai voando com tudo. Então a gente vai usar o seguinte: a gente vai usar Conde. Conde ele representa condição. Caso uma determinada condição seja verdadeira, acontece uma coisa. Se ela for falsa, acontece outra coisa. Então, Conde time anterior a 60, o Gohan ele vai quanto para trás? -4. Aqui é só o eixo X, tá? Que a gente está botando. Depois da vírgula que eu vou botar aqui agora, aí ali para frente é o eixo Y. -4 aqui. Depois do 60, se esse time 60 for falso, o Gohan ele vai quanto para trás? Ele vai -8, ele vai sair voando bem longe. Eu posso copiar isso aqui para o eixo Y também. Caso o time seja anterior a 60, o Gohan vai quanto para cima? 0, ele vai continuar no chão. Depois do 60, o Gohan ele vai -5 para cima, ele vai voar um pouco para cima. Só lembrando que antes o meu código de condição, ele estava em branco, representando que ele não estava funcionando. Isso era porque aqui antes eu não tinha explicado a versão do Mugen a qual o Gohan estava. Ele estava vazio esse espaço, eu tive que botar 1.0, porque aí funcionou. Se eu botar 1.1 também funciona, mas eu vou deixar 1.0. Eu posso copiar isso aqui para quando o Gohan estiver no ar também, não vai fazer muita diferença por enquanto. Agora a gente pode testar para ver como ficou. Eu acabei de fazer uma correção aqui, porque o meu Helper, ele acerta o inimigo a cada 4 ticks. E antes o time aqui de Destroy Self estava no 60. Aqui estava dizendo, antes do time 60, ele vai até certo valor. Depois disso, ele vai outro valor para fazer o inimigo voar para longe.
E aqui só restava o quê? Só restava o time 59 e o 60. Só restava um tique pro meu Kamehameha ele dar o golpe final. Sendo que ele acerta a cada 4 ticks, ou seja, eu tinha que ter pelo menos 4 ticks disponíveis para ele dar esse golpe final. Então eu mudei para 70. E aqui nesse time antes ou igual a 70, eu vou botar 65. Pronto, agora sim. O Gohan ele recebe vários golpes, aí no final ele sai voando para longe. Bom, é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado desse tutorial de como fazer o seu personagem soltar um Kamehameha. Compartilhe com outras pessoas que também estão interessadas em fazer personagens Mujima. Valeu e até o próximo vídeo.